indicam um caminho, mas é o apito do trem que constitui uma identidade sonora do município de Santa Maria. Muros maciços gastos pelo tempo, pedras grês alaranjadas, quarteirões de histórias. Essas são algumas características do conjunto habitacional que foi construído com a finalidade de abrigar os funcionários responsáveis pela implantação do trecho da via ferroviária de Santa Maria Uruguaiana. Planejada pelo engenheiro belga Gustavo Vautier e considerada patrimônio histórico-cultural de Santa Maria do Estado, as edificações situadas em 4 ruas principais e 5 quadras no centro da cidade configuram 40 casas geminadas, 2 casas unidas pela mesma parede e 4 moradias construídas posteriormente. No programa Ponto e Vírgula de hoje, vamos apresentar o documentário A Voz da Memória, da malha ferroviária ao comércio na rua, que conta a história da Vila Belga, o primeiro núcleo habitacional organizado do Rio Grande do Sul. Pioneiro, o bairro operário envolto pelo som da chegada do trem e sobreviveu ao tempo, tornou-se o mais colorido da cidade e se humanizou em um comércio afetivo. Você vai acompanhar neste documentário especial A solidariedade dos ferroviários como base do cooperativismo, a educação e a formação dos filhos dos ferroviários, escolas de excelência. Vamos ouvir as testemunhas de um passado não tão distante. A criação da Casa de Saúde, um hospital de referência. E ainda, do passado ao presente, a revitalização arquitetônica, o BRIC e a inserção como polo turístico. Lá no fim da avenida, existe um sonho sonhado, persiste um grito calado, lá no fim da avenida. A história da Vila Belga não é contada apenas pela sua arquitetura e por depoimentos de seus moradores. A trajetória histórica inspirou o cantor Pedro Mauro a compor em 2002 uma canção que se tornou o hino do conjunto habitacional. O Rio Hotel pensando Juca Monteiro, um formigueiro de viajantes com sacola, dos cagalhota do tio Eugênio. A música Lá no Fim da Avenida é uma das trilhas presentes neste documentário, de autoria de Pedro Mauro, César Lindemeyer e Nenito Sarturi. A composição ganhou em segundo lugar o prêmio de música mais popular do terceiro minuano da canção, no ano de 2004. Na outra linha, outro trem já sai lotado. O sistema ferroviário foi fundamental para o desenvolvimento econômico, social e cultural no interior do Rio Grande do Sul. Santa Maria ganhou grande destaque dentro da malha ferroviária gaúcha, devido à nossa cidade ter sido o quilômetro zero da viação férrea no estado. Entroncamento ferroviário de linhas para São Paulo, Argentina e Uruguai. Por isso, em 1898, o governo central contratou a Companhia Auxiliar de Estradas de Ferro no Brasil, da Bélgica, que escolheu a cidade como sede para implantar o serviço das ferrovias. No mesmo ano, iniciou a construção da Vila Belga, com os mesmos moldes das casas operárias da Bélgica e França. Em 1913, a Cooperativa de Consumo dos Empregados da Aviação Férrea deu seus primeiros passos, baseado em ideais socialistas por meio de distribuição solidária dos ganhos, uma iniciativa do então intendente Manuel Ribas, e contou com a participação organizada da classe ferroviária da época. O ferroviário aposentado Elias de Oliveira comenta como funcionava esse serviço. A cooperativa, nós éramos sócios da cooperativa, né? E comprávamos lá os mantimentos, desde o pão, havia aqui perto da minha casa a padaria, tinha a farmácia
e o mercado com açougue, tinha a parte de tecidos, né? Roupas também, uma loja. Na cooperativa, quando eu vim para a ferrovia, tinha de tudo que tu precisava. A gente comprava ali e era um descontado em folha, né? Dali. Então, praticamente, nós éramos bem servidos, né? A organização dos belgas era um destaque. O núcleo habitacional era composto por diversos segmentos, que foi pensado no bem-estar de seus moradores. O primeiro presidente eleito da Associação dos Moradores Ferroviários da Vila Belga, Paulo Conceição, relata como era o funcionamento na época e algumas curiosidades. Uma curiosidade da sua que eu lembro, eu fui filho de ferroviário, que tu tinha um gancho assim, que tu botava carne, tu ia lá comprar carne. Tu disse, hoje, caminhos, pode dizer assim, fazer o estrogonofe, aí, sabe? Trazer uma alcatra, não. Traz 1 quilo de carne. Eu ia lá, eu vinha para casa com 1 quilo de carne. Mas a carne que estava sendo cortada, a cooperativa, através da organização dos ferroviários, do sindicato, então ela tinha padaria, tinha lenheira, vendia cigarro, então tu comprava lenha, tu comprava cigarro, tu comprava sabão, tu tinha roupa, tu tinha essas coisas de ferragem, assim, que é um martelo, que é uma coisa, e tinha toda a alimentação. Outra preocupação dos belgas foi a educação. O então intendente Manuel Ribas, com a ajuda e colaboração de seu irmão Augusto Ribas, criaram a Escola de Artes e Ofícios, que mais tarde passou a se chamar Escola Hugo Taylor. No prédio da então escola, hoje funciona a rede de supermercado Carrefour. Paulo Conceição foi um dos alunos da instituição. O que os ferroviários se preocuparam no começo do século? Com um dos temas foi a educação. Por quê? Então tinha a escola Rui Barbosa, que era aqui na Rua Fernandes Vieira, e eu estudava até a 4ª série. Aí tu passava para o ginásio, o Artes Ofícios, que era a partir da 5ª. E aí tu Rui Barbosa, que não existe mais. Aí então, a partir da 5ª série, tu estudava no Hugo Taylor, que antes era Artes Ofícios, e tu aprendia ofícios. Tu aprendia também a eletricidade. Né? Mesmo que Santa Maria na época era precário, e a Vila Belga e o ferroviário tinham uma situação melhor, porque nós tínhamos uma geração própria de energia, que a luz sempre foi superior aqui do que o restante da cidade. Mas claro que... então tu tinha eletricidade, tinha marcenaria, porque os móveis eram feitos. Né? Então tu aprendia o ofício, talvez, acho que a alfaiataria também. Então tu aprendia a ser profissional a partir da escola do Hugo Taylor. Você está acompanhando no programa de hoje o documentário A Voz da Memória, da malha ferroviária ao comércio na rua, que conta a história do primeiro núcleo habitacional organizado do estado. Manuel Ribas criou também a Escola Santa Terezinha, uma seção feminina da Escola de Artes e Ofícios. Hoje, o prédio abriga as dependências do Colégio Manuel Ribas, conhecido como Maneco. Então ali as séries iniciais da 1ª à 5ª série os alunos estudavam ali e depois se direcionavam, então, né, ou para a Escola Santa Terezinha as mulheres e os meninos, né, então iriam estudar na Escola Artes e Ofícios, né, que faziam o programa de admissão, que é a partir do 5º ano de admissão, né, e ali faziam então a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª ano ginasial, buscando, além da educação regular, uma formação, né, ou em marcenaria, eletricidade, tipografia, né, ou outra função. E as mulheres também buscavam vários ofícios, né, sendo um deles, então, atuar mais diretamente na área do magistério, que depois vieram, então, atender a necessidade ao longo da linha nas escolas turmeiras, que assim nós chamamos. Fundada em 24 de abril de 1931, a Casa de Saúde foi uma das instituições planejadas para atender os associados da cooperativa. O ex-presidente da Associação dos Moradores, Paulo Conceição, conta como era o hospital referência na época. E ela atendia todo o estado, né?
mas também era uma referência, né? A informação que eu tenho, nós tínhamos um hospital assim, nesse nível da Casa de Saúde, naquele início do século, tinha alguma coisa aqui na Argentina, né? Mas, ou no Uruguai, agora estou. Mas assim, a nível de Brasil, nós não tínhamos um hospital com as características, com as condições técnicas, né, que a Casa de Saúde oferecia, né? Por exemplo, hoje a gente avista ali, né, dentro da arquitetura dela, algo ali de forma arredondada ali, que fica visível que ali é o bloco cirúrgico, que é o bloco de sempre, né, que então tínhamos ali 2 blocos cirúrgicos. Então foi um hospital referência, né, a nível de Brasil, né, que atendia os ferroviários, mas também grande parte, né, da comunidade santamariense, né, desde o seu nascimento. O trabalho braçal nas malhas de ferros de segunda a sexta-feira cedia espaço para as viagens de trem que reunia as famílias, sempre animadas por brincadeiras e jogos de cartas, boa conversa e ótima gastronomia. Os moradores Elias de Oliveira e Elaine Regina, com água na boca, relatam os alimentos da época que não podiam faltar na despensa. O que hoje eu gostaria que tivesse era umas espécies de pães que eles fabricavam na padaria. O peixe nós tinha uma representação do peixe piranga dentro do açougue da cooperativa, né? E tinha uns peixes muito bons. Então isso aí é umas coisas que marcaram assim, né? Eu ia lá comprar um peixe, comprar um pão, né? Combina pão com peixe. Que era algo especial, a padaria, aquele biscoito que eles tinham ali, meu Deus do céu, aquele biscoito era tudo de bom. É um biscoitão, sabe? Aquele biscoito guarda-freio que chamava. O ferroviário aposentado, Paulo Conceição, recorda um dos passatempos. Daí tinha trem, e aí também os ferroviários tinham um passe, que chamava passe livre, que nas férias ninguém pagava. Então tu saía com toda a família, tu programava a tua viagem, que tu ia viajar pelo menos o estado inteiro, se fosse para fora, tinha que ter autorização para São Paulo, sem custo nenhum. Outra atração de lazer era o Clube dos Ferroviários, como revela o aposentado José Carlos Rodrigues. Clube aí na frente, aí é o melhor clube que nós tínhamos, ferroviário aí, Associação da Aviação Ferro. Aí esse clube aí é bem grande, ele tem baita extensão, tem quadro de futebol, tem CTG aqui no fundo, tem cancha de bocha, tem diversas coisas embaixo desse clube aí, tem muita coisa. O ato de preservar bens materiais e imateriais de uma localidade não representa apenas a conservação, mas o respeito, a memória e a história do entorno. Para preservar a arquitetura original da Vila Belga, no ano de 1988 aconteceu o tombamento municipal e, em 2000, o tombamento estadual. Em 2012, ocorreu a primeira revitalização da Vila Belga, por meio de recursos de emenda parlamentar. Mas a verba não foi suficiente para atender todas as demandas do conjunto habitacional. No ano seguinte, uma empresa de tintas, em parceria com a Prefeitura de Santa Maria e o projeto Soldado Cidadão, que contribuiu com a participação de cerca de 300 militares, trouxe novas cores à história do bairro. Paulo Conceição explica o que essa obra abrangeu. Então foi feita uma recuperação do pavimento em pedra irregular, né, da Vila Belga. Foi feita uma substituição das calçadas em pedra grês, né? Nós tínhamos calçadas já em pedra grês, claro, com espessura bem superior, quase que o dobro, mas elas hoje foram substituídas, né? E foi feito um alargamento das calçadas em algumas vias, principalmente da rua Manuel Ribas, né? Mesmo que tenha colocado em prejuízo aquelas pedras arredondadas, que foram as primeiras, né? Que ficavam bem tangendo assim a calçada, que era como se fosse, digamos assim, um estacionamento, né? Porque quando a Vila Belga foi construída, né, que passavam carretas, e as carretas trafegavam no centro e num pavimento de chão batido, era terra, né, para que não houvesse aquele atrito, né, das carretas. Mas depois das décadas de 20, aí 30, então foi feito o pavimento em pedra irregular,
e isso foi revitalizado. Então, pedra regular e a calçada em pedra gresa. Você está acompanhando no programa de hoje o documentário A Voz da Memória, da malha ferroviária ao comércio na rua, que conta a história do primeiro núcleo habitacional organizado do Estado. No primeiro e no terceiro domingo de cada mês, os 5 quarteirões da Vila Belga se renovam. As garagens abrem suas portas. Os carros que ali estavam dão lugar a tendas e estandes de artesanato, produtos gastronômicos como cucas, pães, cupcakes e bombons. A arte e a cultura ganham as ruas e dividem as atenções com os projetos sociais que também colorem as tardes. A iniciativa, que teve início em 2014, com 18 estandes, hoje é uma referência, um ponto de encontro de gerações. Os coordenadores do BRIC da Vila Belga, Carlos Eduardo Flores e Elaine Regina, comentam como o sonho se tornou uma realidade. Olhava essa rua, achava deserta, parada a Vila Belga, isso foi uma coisa que está se perdendo. O pessoal passava, mas não tinha nada para eles ficarem parados, sabe? Olhava as casas, tinha algumas fotos. Aí eu convidei o Calu, disse, Calu, vamos botar um brick. Disse, mas dona Maria, se vamos botar um brick, aí passou-se. Quando foi em março, Calu, vamos e agora? Aí então eu tinha ido a Lina, que ela era a presidente da vila aqui, sabe, eu andava bem com ela. Convidei o Calu amanhã, vamos Calu, vamos lá, e a Lina nos deu total apoio. Fico muito emocionado quando eu vejo as ruas lotadas, um movimento bom, as pessoas felizes, alegres, assim, passeando aqui. Assim, que é um lugar assim que veio para ficar, eu acho que não tem mais como cancelar ou parar esse movimento que acontece aqui. É um evento que hoje já faz parte assim do dia a dia dos santamarienses, vem muita gente para conhecer, é um espaço de lazer que Santa Maria não tinha, estava muito carente, né? Então quando a gente lançou a ideia do BRIC, de imediato o pessoal todo já veio, já acolheu e começaram a vir para participar, para frequentar ou expor, né? Então eu fico muito feliz assim de que tenha dado certo e nós estamos hoje na 27ª edição e o BRIC está cada vez mais concorrido. O BRIC movimenta o comércio autônomo de Santa Maria e região, como é o caso da Adriana Ribeiro, expositora de Candelária. Comecei com pouquinha coisa e hoje eu já tenho a minha banca. O que o BRIC significa hoje para mim? Hoje eu não penso. Logo que eu cheguei aqui eu pensava em logo ir embora de volta, mas hoje eu não penso mais. O BRIC é um lugar assim onde a gente trabalha a semana toda, fora daqui, né? Porque o BRIC é um domingo sim, outro não. Então a gente trabalha a semana toda fora. Aí quando chega esse dia do BRIC, é importante. Tanto para quem mora aqui, não só pelo lado financeiro, de tu vender, mas essa coisa assim, ó, com o público, essa interação com todo mundo, sabe? Ver pessoas que vêm de fora, pessoas que vêm prestigiar, pessoas que vêm comprar. Isso anima, dá um outro ânimo pro restante da semana, tu voltar a trabalhar, tu tem história, isso aqui é uma história. A Prefeitura de Santa Maria sancionou em abril de 2016 o projeto de lei que transforma a Vila Belga e parte do centro de Santa Maria em um polo histórico, cultural, turístico, gastronômico e de lazer. Além de preservar os bens arquitetônicos, a medida visa desenvolver as potencialidades turísticas, de entretenimento e econômicas da região. Como incentivo, a cidade oferecerá aos estabelecimentos comerciais e de serviços que funcionam em prédios construídos até o ano de 1960 isenções de tributos municipais, como o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, taxa de licença para locação de estabelecimento e atividades e IPTU por 5 anos.
O prefeito César Schirmer fala sobre o projeto. Mandamos um projeto para a Câmara, que foi aprovado, e colocando todas as casas da Vila Belga, as casas da Avenida Rio Branco e também casas e edifícios da Avenida Rio Branco construídos até 1960, e a Gare, e para que toda iniciativa na área gastronômica, turística, cultural, na área da inovação, na área de entretenimento e lazer nesta região da cidade, claro, preservando a parte estética, né? E também projetos que também envolvem não só a fachada, mas o design de interior, a questão da propaganda na frente, etc. e tal, tudo isso nós isentaríamos de todos os tributos do município. Porque não adianta você cuidar de um espaço se ele se degrada pela não ocupação adequada. Então, tudo que se quer é que esse espaço ele seja realmente preservado, mas ocupado, e ocupado produtivamente. Este foi o programa Ponto e Vírgula. Apresentamos hoje o documentário A Voz da Memória, da malha ferroviária ao comércio na rua, que conta a história da Vila Belga. Agradecemos a colaboração dos moradores, Carlos Eduardo Flores, Dirceu dos Santos, Elaine Regina, Elias de Oliveira, José Carlos Rodrigues, Mirna Floresta, Paulo Conceição e Pedro Mauro. Esta é uma produção dos acadêmicos de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Na apresentação, Márcia Fontoura e Victória Luiza. Na produção, Fernanda Gonçalves, Jefferson Cabral, Lorenzo Franck e Peterson Vieira. Com orientação do professor e jornalista Maicon Elias Croce. E na central técnica, Clenilson Oliveira. Até o próximo programa. Tchau!